Essa semana eu estudei 2 salmos durante a semana toda e depois senti vontade de falar a respeito deles. E hoje de manhã eu quero falar sobre o Salmo 1 e hoje à noite eu quero falar sobre outro salmo. O Salmo 1 é um salmo pequeno, né? Ele tem 6 versos. Então eu dividi ele em 4 partes. E se Deus quiser, podemos falar sobre ele em 4 domingos. Às vezes acaba sendo mais, né, por causa do tempo. Então, diz assim, esses 2 primeiros versos dessas 4 partes que eu separei. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Outra tradução diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se põe no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Esse é o primeiro salmo da Bíblia e é muito interessante, e sem dúvida é uma introdução geral ao livro de Salmos. Nós temos 5 livros, o livro de Salmo, na verdade, são 5 livros, não é? E esse salmo, ele é uma abertura para todos os salmos. Todos os outros livros têm uma pequena abertura, mas esse é uma abertura geral. E o Salmo 1 nos ensina em como enxergar Deus, como enxergar o homem, como enxergar a alma humana, como enxergar a anatomia da alma humana, e muitas do formato que o Salmo toma você encontra também em Provérbios, em outras literaturas da sabedoria da Bíblia, que é Jó, Eclesiastes, Cantares, mas você também encontra a mesma coisa nas porções mais didáticas, nas porções mais teológicas da Bíblia. Mas nos Salmos, essas mesmas verdades que vão estar em Paulo, que vão estar nos Evangelhos, está aqui de uma maneira mais poética, específica, expressa como experiência com a qual Deus manifestou a sua graça ao salmista e aos salmistas. E diferente de outros livros, há um lirismo maior. E depois nós temos os profetas, que expressam a experiência de cada escritor de uma maneira diferente. E apesar disso, cada uma dessas coisas está totalmente grávida do Evangelho. O Evangelho está espalhado em todos os livros da Bíblia, de todas as formas. Isso mostra a bondade de Deus em poesia, em metáforas, em profecias, em doutrinas específicas. Mas apesar de estar espalhado assim, há somente uma mensagem. E então, ao mesmo tempo, pela razão que eu acabei de dar, essa introdução então não é só dos Salmos. O Salmo 1 é uma introdução de toda a Bíblia. Se você ler o Salmo 1 da maneira que ele está colocado para nós, você tem uma visão clara de toda a Bíblia, de Deus, do seu propósito eterno, do homem, tudo centrado em Cristo, porque a Bíblia só tem uma mensagem, colocada de várias maneiras, mas é apenas uma mensagem. Está falando apenas sobre uma coisa. E na Bíblia há muita geografia. Nós então somos obrigados a estudar geografia e genealogia, geologia, muita história sobre reis, príncipes, guerras, lutas, princesas, reis, rainhas, casamentos, mortes, detalhes sem fim na Bíblia, não é? Mas apesar de todos esses detalhes, de todas essas histórias, de todos esses personagens, nós só temos um tema: são homens e mulheres em seu relacionamento com Deus, tão somente no mundo criado para manifestar a glória de Cristo, juntamente com todos esses. Então você traz isso à tona em todas as partes da Bíblia, e é isso que você procura em cada texto da Bíblia. Você procura a sua mensagem final, que é Cristo. E como é grande o tema do livro de Salmos como um todo, né? Então, em particular, ele está concentrado aqui nesse primeiro salmo, e nós temos o direito de dizer, portanto, que temos aqui uma espécie de destilação
essencial da Bíblia no Salmo 1. Você tem um destilar essencial de cada coisa: homens, mulheres e suas vidas neste mundo, no tempo, se relacionando com Deus eterno, com o seu propósito eterno. E é para isso que eu quero chamar a atenção hoje, em 4 domingos ou mais, se o tempo não ajudar. Então nós somos criaturas do tempo, né? Eu acabei de falar sobre o tempo ajudar. Nós somos criaturas do tempo, e é por isso que os anos novos e antigos fazem diferença para nós. Quando nós olhamos para 10 anos atrás, faz diferença do que nossos corpos estão, nossas vidas estão. Nós dividimos o tempo dessa maneira. Não há nada de errado em dividirmos o tempo em 24 horas por dia, em 365 dias no ano. Não há nada de errado com isso, se usarmos isso corretamente. Não é? Qualquer coisa que nos faça parar, qualquer coisa que nos faça considerar, realmente meditar, pausar, qualquer coisa que nos faça examinar esse assunto e considerar todo o nosso relacionamento com Deus, o Deus Todo-Poderoso, é uma coisa boa. Mas alguém pode dizer: então, pastor, por que você faz isso? Você está um pouco atrasado, não é? Esse livro foi escrito há milhares de anos, esse salmo aqui. Você é uma espécie de anacronismo neste mundo moderno. Você não pode nos fornecer algo atualizado, você não pode nos dar algo moderno, você não pode nos dar a última teoria sobre a alma, sobre os problemas humanos. Você não pode nos dar um novo ensino. Nós estamos num mundo novo, na era científica, nós estamos numa era tecnológica, e o estranho é que cristãos dizem a mesma coisa que o mundo. Então você não pode rastrear a vida hoje nos seus meandros e nos fornecer a essência da sua compreensão, da sua meditação sobre ela, diante dos outros pensamentos que estão sendo formulados no mundo, as novas filosofias, e sua meditação sobre ela e o que pode ser relevante para os nossos dias. Por que você não tenta olhar para o futuro? Por que você não tenta falar para nós como serão as coisas em 2025, já tentando prever esses acontecimentos para nós nos anteciparmos? E por que você não nos diz o que devemos fazer e o que devemos agitar e tentar convencer os nossos governos, a nossa cidade? Por que você não tem tentado elaborar um plano para uma ordem mundial melhor, e um modo de vida melhor, um casamento melhor, relacionamentos melhores? Por que você não faz algo assim? Por que você volta a esse velho livro? Por que você não faz algo novo? Eu sinto que essa pergunta é justa. Eu leio quase tudo novo que as pessoas escrevem sobre a alma humana, sobre o desenvolvimento da humanidade, sobre a evolução humana. Eu leio tudo. Eu não me oponho a essa pergunta. E a resposta é dada em um livro da Bíblia chamado Eclesiastes, não é? Que é outro livro de sabedoria, que diz assim no capítulo 1, verso 9: não há nada novo debaixo do sol. Não acontece nada geração após geração que seja novo. O que já foi. Então não há nada novo. Se alguém pudesse me demonstrar que as condições que nós encontramos hoje no ser humano são condições únicas dessa época, então eu me concentrava nessa época, não é? Se alguém pudesse me mostrar que realmente esse é um mundo diferente, que as pessoas são diferentes e que elas têm outros problemas que são diferentes, então eu ia tentar me concentrar nisso. Então eu pensaria que havia algo no argumento que exige uma abordagem nova para as coisas, porque se coisas novas que nunca aconteceram estão acontecendo, então você precisa de uma nova abordagem. Mas eu posso mostrar, não é? E a Bíblia, que não existe nada novo e diferente no mundo acontecendo, nem nos homens, nem na sociedade dos homens. Então a condição dos homens e mulheres neste mundo ainda é sempre a que foi. Os homens estão nas mesmas condições que sempre estiveram. Você percebe o que as pessoas estavam procurando na época do salmista aqui?
não é? Eles estavam buscando a felicidade. Eles queriam ser felizes. Eles trabalhavam, tinham famílias, casavam, e todos eles tinham uma coisa em comum: eles queriam ser felizes. E você vê que esse é o tema do Salmo: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, abençoado, feliz, pleno. Eles estavam então procurando a felicidade, e esse homem que vai escrever esse primeiro salmo diz: eu sei como um homem pode ser feliz no mundo. Eu sei o caminho e a resposta para a busca de todos os homens em todas as épocas: felicidade. Portanto, a necessidade fundamental das pessoas hoje ainda é a mesma: elas querem ser felizes. E isso é a causa de mais aprofundamento da felicidade. Mas o fato é que todas as pessoas querem ser felizes. Nós somos, não somos de maneira nenhuma a primeira geração que tem um problema que as pessoas querem ser felizes e não são. Todas as pessoas de hoje querem a mesma coisa que todas as pessoas de quando o Salmo foi escrito. A humanidade sempre procurou por isso. Toda a história da vida, a história da civilização, a história das culturas não passou de uma grande busca da felicidade. Cada governo, cada cultura estava tentando organizar a vida, e cada pessoa individualmente estava tentando organizar a sua vida para encontrar a felicidade, para ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer ser incompleto. Todo mundo está procurando por uma alegria, por uma felicidade, por um regozijo, por um gozo que realmente domine a vida. Portanto, as condições são exatamente as mesmas. Hoje, os seres humanos estão no mesmo lugar que as pessoas na época do escritor estava. Mas você pode dizer para mim: mas olhe para o mundo, não é? Mas o mundo sempre foi como ele é, não é? O mundo, apesar daquelas pessoas naquela época buscarem a felicidade, o mundo sempre foi um mundo cheio de guerras, de ciúmes, de invejas, de pelejas, de amargura, um lugar de malícia, um lugar de despeito, um lugar de decepção. E sempre foi assim, e ainda é. Você vê, não tem nada novo. É que o autor de Eclesiastes está dizendo: eu não vejo nada novo debaixo do sol. Sempre foi assim. Pode assumir formas diferentes, mas isso não faz nenhuma diferença em si mesmo. A maneira de buscar a felicidade pode tomar várias formas diferentes em cada cultura, mas o fato é que as pessoas estão procurando a mesma coisa. Então, aquilo que assustava aquelas pessoas naqueles dias pode não ser o que assusta a nós, não é? Mas o medo, o horror, aquilo que causa o esvaziamento do que o homem mais quer, é o mesmo. Naquela época as pessoas podiam ter um medo enorme de um arco e flecha. Hoje você tem medo de uma R-15, sei lá, tem medo de uma bomba, tem medo de vírus. Eles não tinham medo de vírus, não sabiam que existiam vírus, não é? Eles não tinham medo, mas eles tinham medo dos carros de guerra dos assírios, das máquinas de guerra do assírio, que hoje você falaria: poxa, essas máquinas de guerra aí não podem fazer quase nada, mas naquela época podia. Então é simplesmente a forma que mudou. Hoje você tem outros medos, outras coisas comem a felicidade, outras estratégias para ser feliz foram inventadas, mas o problema continua o mesmo, porque não há nada novo debaixo do sol. Portanto, não há necessidade de abandonar o único ensino que resolve o problema, não é? Não há nenhum problema novo, só existe um ensino que resolve ele. E se hoje os cristãos são infelizes como o mundo, simplesmente é porque eles estão distantes do que o Salmo está dizendo. Mas eu tenho uma razão muito mais alta do que de chamar a atenção para isso, do que todas essas razões que eu dei. É que esse é o ensinamento de Deus. Tudo mais sobre felicidade é pensamento do homem. Então você só tem um problema que todas as pessoas têm, em todas as gerações, e você só tem duas maneiras de abordar isso: o pensamento de Deus sobre isso e o dos homens. Não importa em quão fragmentado é o humanismo secular, não é?
ele tem uma coisa em comum: todos eles não são um pensamento de Deus. Todos eles fluem das mentes inimigas de Deus, de corações mortos para Deus. E você tem o pensamento do próprio Deus. Eu sei que os filósofos investigaram esse problema de felicidade. Alguns deles escreveram o que eles mesmos chamaram de utopias. Os melhores filósofos, as melhores mentes que esse mundo já teve. Se você pegar Platão e Aristóteles, quase a obra de todos os outros filósofos é uma nota de rodapé perto da obra deles, que eu li e estudei. Então, eles escreveram utopias, e era disso que se tratava: buscar a felicidade e a bem-aventurança, buscar um estado de vida de paz, de alegria nesse mundo. Mas veja você, tudo deu em nada. Quando Jesus veio ao mundo, a era dos grandes filósofos já tinha vindo, a grande cultura grega já tinha vindo. Não houve filósofos maiores do que aquele, houve grandes filósofos, mas não maiores. E aqui nós temos a receita de Deus para a felicidade. Você vai ter uma coisa ou outra, e é por isso que eu volto à Bíblia. É porque esse livro é essencial e completamente diferente de qualquer outro livro. Eu leio os outros livros, eu leio últimos livros de psicologia secular, de bioquímica, eu leio, de filosofia, mas há uma diferença essencial entre todos esses livros e esse livro. Não é um livro humano, não é uma produção humana. Todos os outros livros que eu leio são produções humanas, tem algo em comum. Esse aqui não é uma invenção humana, não uma categoria na lista do pensamento humano. Cada outro dos livros que eu leio está numa categoria, está em uma estante diferente do pensamento humano. E por isso carrego o humanismo. Essa é a revelação de Deus. Ela sempre foi e ainda é, e é disso que o mundo precisa hoje, como precisava num dia que o Salmo foi escrito. Então, deixa eu acrescentar outro motivo. Há tantos motivos que eu já elenquei. Aqui está um ensinamento que é confirmado pela experiência das eras. Aqui está um livro que coloca, como no Salmo 37, verso 25, diz assim: eu era jovem e agora sou velho. O que ele diz é o seguinte: só uma coisa fez diferença de quando eu era jovem e era velho. Não vi nenhuma mudança no ser humano, não vi nenhum ser humano conseguir encontrar nenhum caminho novo. Esse é um homem falando da sua experiência própria. Então você obtém aqui a experiência do indivíduo que não só experimentou essas coisas em Deus, mas como foi levado por Deus a colocar isso de uma maneira lírica num salmo. E é muito bom olhar para trás, não é? Nós pensamos que somos muito mais inteligentes e somos diferentes, mas quando você olha para trás e lê a história, você descobre que não há nada novo debaixo do sol. Você pode olhar para Shakespeare, você pode olhar para um delay maior no tempo, na produção literária. Homens e mulheres sempre estiveram nessa situação atual, sempre eles foram infelizes, sempre eles estavam buscando ser felizes, sempre buscaram a felicidade que os ilude, sempre viveram no final em desespero, e nada mudou. Não é bom, portanto, olhar para trás nesse registro em que pessoas e nações nos mostrarão evidentemente que todos os caminhos são falsos, e finalmente olhar para o único registro verdadeiro em toda a história. E isso é o que você encontra no Salmo 1. Um homem creu nas instruções de Deus, as colocou em prática, Deus o chamou e experimentou essa realidade que está pronto a descrever para nós. Então, finalmente, esse é um livro que nos confronta e traz, eu diria, clara e põe diante de nós uma grande escolha fundamental.
Isso nos leva a fazer uma observação ou duas sobre o método bíblico de ensinar. Quando nós passamos, como eu disse, passei a semana inteira meditando em 2 salmos, então, isso nos põe diante do método bíblico de ensinar. O que diferencia a Bíblia de todos os outros livros e ensinamentos, a glória disso é que, essencialmente, há uma simplicidade na Bíblia, quando ela, na verdade, toca as coisas mais profundas. Eu não sei se você já tentou ler ou já leu tantos livros de filosofia como eu, mas eles são cheios de termos difíceis. Muitas das vezes você não é capaz de entender um argumento porque simplesmente os termos do argumento são muito complicados. Ou às vezes você tem que ler um livro como, por exemplo, A Razão pela Qual Deus Criou o Mundo, de Jonathan Edwards. Os conceitos vão ser tão difíceis que ele passa 40, 50 páginas explicando os conceitos. Porque quando ele começa a falar, se tu não entender os conceitos, tu não vai entender o resto do livro. Então imagine que se você tem que ler 50 páginas de conceitos, de termos, para começar a ler o livro. Então, são cheios de conceitos difíceis, com uma terminologia envolvida, que a maioria das pessoas vão perguntar para você: quem pode seguir isso? Quem pode entender? Então, graças a Deus, aqui está um livro profundo, mas incrivelmente simples, direto, claro, um livro que reduz a complexidade do problema em apenas uma grande coisa. Não é incrível isso? Nós estamos falando sobre um problema que a humanidade está pensando há milênios. Livros sem fim foram escritos, e resumindo uma só coisa, a Bíblia sempre coloca assim, diz: você é confrontado por 2 alternativas, e existem apenas 2 alternativas, e a Bíblia faz isso do começo ao fim, apenas 2: o caminho de Deus ou de Satanás, o caminho de Abel ou o caminho de Caim, o caminho de Jacó ou o caminho de Esaú. É o que a Bíblia faz. Então, aqui nesse salmo, este é um homem justificado, é um homem que foi agraciado soberanamente com Deus, por Deus, por um chamado que deu-lhe um coração para contemplar Deus, e depois é contrastado com os ímpios, com quem não tem isso, não é? Ou não é regenerado. Sempre você vê, são só 2 alternativas, não são 10, não são 20, só 2. Portanto, a Bíblia é um livro único que conhece de maneira simples e direta e reduz toda a complexidade em apenas uma coisa: para que lado eu vou? Eu vou ser como Caim ou como Abel? Vou, como Bob Dylan diz, você vai servir alguém, meu amigo, ou a Deus ou ao diabo, mas você vai servir alguém. Você vê, mesmo um cantor secular pode ver, você só tem 2 opções, você não tem 10, não tem 20, é isso ou aquilo. Isso me ajuda colocando na forma de ilustração, e é isso que nós temos nesse salmo, porque ele usa metáforas, ele usa poesia. Então, se nós percebêssemos o coração do amor de Deus, eu sinto o amor de Deus quando estou com a Bíblia, porque eu sinto a doçura de Deus descer ao nosso nível, não é? Ele quer que nós saibamos e venhamos a entender. Ele nos dá o seu Espírito, mas ainda assim Ele se inclina para a nossa fraqueza, Ele condescende com a nossa profunda ignorância. Eu costumo dizer que nós temos que estudar muito a Bíblia, porque nossas mentes são superficiais e a Bíblia tem um ensino profundo. Então ele usa o que, Deus? Ele usa doutrina, ilustrações, metáforas, histórias. Por isso que tem tantos reis, príncipes, profetas, reinados, impérios. Ele usa todas essas coisas para trazer a verdade para a casa da nossa alma. E é isso que ele está fazendo aqui. Nós somos mostrado a nós 2 homens, os ímpios e os justificados. Só esses 2 homens. E toda a humanidade está num lugar ou no outro. Não é difícil. Temos um caminho errado e um caminho certo, um caminho ruim e um bom, um negativo e um positivo. Você vê, é profundo, mas é simples. E essa é a essência do bom ensino,
que o assunto não seja apenas colocado diante de nós de uma maneira positiva, mas também de uma maneira negativa, para nós enxergarmos as duas coisas. Você não vê só Jacó, você vê Esaú. Não vê só Caim, você vê Abel. Mas também positiva, mas também negativa, para que possamos ver o contraste e sermos ajudados com as ilustrações que são usadas. Então, qual é o ensino, portanto? Como vimos, nós somos ansiosos para ser felizes. O maior anseio do coração do homem, a maior ansiedade é que ele quer ser feliz. Ele acha sempre que está a um passo de conseguir isso. Quando ele é criança, ele acha que é o próximo estágio, e quando você é adolescente, o próximo, e quando você é jovem, você acha que é o casamento, a carreira. Você sempre tem uma expectativa de felicidade na próxima coisa. E o salmista começa dizendo: ó bem-aventurança, diz o salmista, ó bem-aventurança deste homem justo, ó felicidade. Então, sim, mas a pergunta é: como ele ficou? Como ele adquiriu? Como ele tem o que o mundo inteiro procura? Todas as mentes pensaram, os homens deram 1000 saídas e nunca ninguém encontrou. E este é o ensino da Bíblia com relação à questão mais vital de todas para nós. Você quer ser feliz, não é? Essa resposta vai ser respondida por sim, por todos os homens, de todas as eras. Você gostaria de poder pensar que será feliz, apesar do que possa lhe acontecer. Você sabe que esse mundo é estranho e que muitas coisas acontecem. Você quer acreditar e que você vai ser feliz, apesar do que possa acontecer. E é possível. Esse ensino que a Bíblia tem para nós, e tentando imitar o exemplo da Bíblia, dos seus mestres, para simplificar, também tentei dividir esse assunto em teoria e prática, nessas 4 vezes que nós vamos olhar ou mais. Então esse sempre é a maneira correta de abordagem. Primeiro você olha para a teoria das coisas. Você nunca quer ir direto para a prática. Como é que faz isso? Como é que eu tenho isso? Não, nós temos que entender a teoria. E é exatamente isso que nós temos aqui nesses 2 versos que nós lemos em primeiro lugar. Primeiro, então, a teoria, que é o mais importante, porque se você não tem a teoria certa, o primeiro passo teu já está errado, não vai te levar para lugar nenhum. Primeiro você tem que ter a consciência de que tu tem a teoria certa, tu tem o caminho certo, tu tem a coisa certa. Então, primeiro de tudo, a teoria. Nunca acredite em alguém que lhe diga: olha, você não precisa de teoria, apenas mergulhe nessa prática que eu te dou. A questão é nós sermos práticos, faça o que é prático. Não. Se você for sábio, você vai ler primeiro e entenderá um pouco sobre a teoria antes de começar a praticar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vou praticar, eu tenho que entender antes como, porquê. E então a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que a felicidade é possível. Isso é quase incrível para ser declarado no nosso mundo. Eu enfatizo isso porque essa é a coisa mais surpreendente e incrível de todas as coisas que você podia ouvir hoje ou pelo resto da sua vida. Mas essa é a boa mensagem da Bíblia. Ela chega a nós e, como nós somos, e diz: a felicidade é totalmente possível, não é? Essa é a bem-aventurança totalmente possível, apesar de tudo. Então, apesar de muitos começarem a vida pensando que podem facilmente encontrar felicidade, todo mundo começa a vida achando que pode ser feliz. Todo mundo não só busca a felicidade, mas como acredita que vai encontrar. Eles acham que tem algum segredo que ninguém mais teve. Todo mundo foi infeliz, ninguém conseguiu achar. Mas cada ser humano, ele começa a jornada achando que ele vai achar. E os jovens, quando nós somos jovens, nós pensamos: essas pessoas de meia idade, nós falamos isso quando somos jovens, essas pessoas idosas, eles se perderam. É claro que eles não foram felizes, é claro que os relacionamentos deles não trouxeram a felicidade que eles esperavam, é claro que as coisas da vida não trouxeram a felicidade. Todos eles não entendem. Olha para eles, atrasados. O pessoal de meia idade são atrasados, os velhos são atrasados. Mas nós, jovens, somos muito espertos. Nós temos novos caminhos, novas ideias. Nós vamos ser felizes. Mas não é ser pessimista, não é?
é apenas ser fiel aos fatos, dizer que nós, que fomos jovens, não fomos muito longe antes de começarmos a suspeitar de que não é nada fácil ser feliz, e que de todos os caminhos que nós acreditávamos que sabíamos, que mais ninguém sabia, não funciona. E logo descobrimos que se há algo absolutamente indescritível neste mundo e inalcançável, é a felicidade. Inalcançável. Nós logo descobrimos que estamos indo pelos mesmos caminhos que todo mundo, que achamos que encontrar alguém que ia nos fazer feliz, que achamos que encontrar uma carreira que ia nos fazer feliz, que achamos que encontrar os entretenimentos certos que nos fariam felizes, e logo vamos descobrir que isso não existe. E quando isso acontece, qual é o próximo estágio? Bem, o estágio final da maioria das pessoas, com todas as pessoas, eu diria, a menos que elas se tornem verdadeiramente regeneradas, não vou dizer nem cristãs, né, mas verdadeiramente regeneradas, é que elas caem em desespero e um sentimento absoluto de desesperança, de que a vida corre para o final e de que você nunca encontra aquilo que você busca. Paz perfeita neste mundo sombrio, pesado, felicidade nele, diz um escritor de hinos famoso, impossível, absolutamente impossível para o homem. Então existem muitos nessa condição, e gostemos ou não, é apenas um fato. A literatura do mundo está cheia disso, não é assim? Os melhores obras, as melhores peças de Shakespeare são o quê? Tragédias. Tragédias são as melhores. Como é que acaba Romeu e Julieta? Era um sonho de felicidade, não é? Porque é famoso até hoje. Acaba com os dois se suicidando, não é? Aquele sonho acaba assim. As maiores obras da literatura, da história, são tragédias. Por quê? Quais são as maiores literaturas que saíram da Grécia? São as tragédias gregas. As tragédias gregas. Por quê? Porque a vida é trágica. A vida é trágica. É por isso que as tragédias são o que melhor retrataram a vida, e são as maiores obras. E é aí que a ideia de Peter Pan é totalmente absurda, né? De você manter aquela coisa do sonho infantil no mundo real, onde isso é totalmente impossível. Então tudo que há de grande e final na vida é sempre proclamado, como Gabriel Garcia Marques, não é? Um dos maiores escritores do último século, morreu agora em 2014, ele é um colombiano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e descreve a vida como, e tudo que a gente faz como o trágico sentido da vida. Por isso, um escritor tão bom, porque a vida, ele diz, é uma tragédia. É uma tragédia. E aparece em toda parte, está ao nosso redor, e esse é o nosso grande problema, e a busca dos seres humanos buscando a felicidade, é que a vida é uma tragédia. Porque você se encontra no meio de uma tragédia, você está indo para um final trágico. Quem você ama está indo para um final trágico. Quando você olha para uma mesa de Natal, quando está no início das coisas, então é só para cada ano um faltar até todos faltarem. Mas muitos chegam à conclusão de que isso é impossível logo, e quando o único resultado é esse, frequentemente é descrito de forma brilhante nas obras de Shakespeare. A última cena das grandes obras de Shakespeare quase sempre é com todo mundo morto. Como eu mencionei, Romeu e Julieta, ou Hamlet perguntando ser ou não ser. Essa é uma frase famosa que fica fora do contexto. Hamlet está perguntando se suicidar ou não se suicidar, continuar sendo ou deixar de ser. A vida é isso. Ele é um príncipe, mas a única conclusão que ele chega é que a vida é essa pergunta: me suicido ou continuo? Ser ou não ser? Ele diz, eis a questão. Então a última cena das grandes obras de Shakespeare, como Hamlet, são sempre assim. Mas outros vão além. Eles não apenas estão cheios de desespero, um sentimento absoluto de desesperança, eles se tornam cínicos e eles dizem, o que é a vida? Shakespeare, novamente conhecendo
bem o coração do homem, por isso sendo um escritor tão importante, colocou isso na boca de um deles, em Macbeth, no ato 5, na cena 5, ele descreve o que é a vida. Ele diz assim: a vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre estrião que se pavoneia e se agita 1 hora em cena e depois nada mais se ouve dele. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúrias, não significando nada. Isso aqui é cinismo, mas é o cinismo de quem olhou para a vida e diz: é isso a vida. A vida é uma tragédia, não é? Essa é a vida, é uma história contada por um idiota. Ele diz: o que é a vida? É a história contada por um idiota. Vários idiotas acreditam que a vida vai levar a algum lugar, mas eles não percebem que a história deles é contada por um idiota, vivida por um idiota. E quando você lê a história da raça humana, você não consegue deixar de sentir aquilo que Shakespeare está dizendo. Então, quais são as guerras e todos os preparativos para a guerra? O que as pessoas hoje tentando ser felizes, pulando de relacionamento para relacionamento, ou ficando no relacionamento só para não se sentir feliz e completo? O homem é um idiota. A Bíblia, você pode achar que não usaria a palavra que Shakespeare usa, mas ela usa o tempo todo: tolo, tolo. O homem é um tolo. Tudo que ele faz é baseado na sua tolice. O cínico chega pelo menos a dizer para nós. Alguns dos poetas também expressaram essa visão assim. Walter Savage Landor, que é um dos maiores poetas ingleses, nasceu em 1775, morreu em 1864, ele mostra a atitude blasé, não é? E fala assim: não lutei com ninguém, pois ninguém valia a pena lutar nesta vida. Amei a natureza e ao lado da natureza a arte. Aqueci as 2 mãos diante do fogo da vida, mas ela afundou e eu estou pronto para partir sem nada. Poetas são assim, né? Ele coloca nessas palavras. Outro grande poeta inglês, John Dryden, nasceu em 1631, morreu em 1700, e está entre os maiores poetas da língua inglesa. Ele diz assim: como todo homem que vive nasceu para morrer, e ninguém pode se orgulhar da felicidade sincera. Todos que dizem ser felizes não são sinceros. Com a mesma mente cansada vamos suportar a vida, nem alegria nem tristeza por coisas que estão além dos nossos cuidados e capacidades. Como peregrinos no lugar desapontado, tentamos de tudo. O mundo é uma pousada e a morte é o fim de todos nós. Você vê, John Dryden diz assim: muito bem, não seja muito feliz, nem muito infeliz, basta passar por essa vida da melhor maneira possível, sem chorar demais sobre o leite derramado, porque a nossa vida não vale nada. Então não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo. Você vê, o cínico diz: sempre há uma mosca na pomada, sempre cai uma mosca no perfume. Você teve tantos cuidados, você ajeitou tanto a sua vida. Não se engane, você não vai escapar da tragédia que a vida é. O autor de Eclesiastes, ele coloca isso com outras palavras. Ele coloca assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, nada vai dar em nada. A luta é totalmente vã. Você vê, colocar em outras palavras o que Shakespeare falou. Essa é a conclusão que o mundo inteligente chega. Esses poetas, esses filósofos, esses escritores como Shakespeare não são cristãos, não estão mostrando, eles só estão olhando para a vida. No momento em que você obtém um pecador no mundo que não é cristão, mesmo assim ele é capaz de enxergar. É fútil. A nossa vida é um conto contado por um idiota. Então eles se afundam em desespero ou abraçam o cinismo e falam assim sobre a vida. Um dia eles já foram sonhadores, um dia pensaram que podiam ser felizes. A Bíblia responde a tudo isso, e a Bíblia vem e você pensa: a Bíblia vai dizer a mesma coisa. Ela vem e diz outra. Ela diz:
é possível ser feliz. Essa não é a descrição da vida como ela pode ser. Vocês deixaram de fato de fora o único fator final decisivo: Deus. É por isso que o humanismo secular não vai poder chegar a outro lugar. Você tirou Deus, não há outras conclusões possíveis. Mas feliz é o homem, a felicidade é possível, mesmo nesse mundo. Paz perfeita, alegria indizível, cheia de glória, gozo. Há um puritano morrendo, que suas últimas palavras foram: o sangue de Jesus sussurra paz interior no coração. Não é bom ver um mártir morrendo assim? O sangue de Jesus sussurra paz interior no coração. Então, isso é um grande protesto de um homem como esse contra o desespero, contra a infelicidade, contra o oposto do que o homem consegue. Eu acho, queridos, estranho cristãos tentando uma explicação e confusos sobre o desespero, desesperança e infelicidade no nosso mundo. As pessoas tentam explicar isso de mil maneiras, e os cristãos também. Por que eles estão surpresos? Às vezes eu acho que os cristãos são mais tolos do que Shakespeare, do que John Dryden, do que os filósofos gregos. Eles não conseguem ver o que pessoas que viveram na escuridão conseguiram. Isso é inacreditável. Mas em segundo lugar, a Bíblia mais uma vez é a única diferente de tudo mais, na medida em que ela nos diz aqui no início que não encontramos a felicidade porque procuramos ela de maneira errada. Todas as ideias humanas estão no caminho errado, e você sabe que quando você está no caminho errado, você nunca chega no lugar certo. E é aqui que entra a teoria. A maioria das pessoas diz: eu estou lutando pela felicidade. Todas as que não dizem também estão, e lá vão elas. Mas você também está. Infelizmente, os cristãos sempre, muitos cristãos, não é? Estão sempre lutando pela felicidade como o mundo. E depois as pessoas se surpreendem e perguntam: pastor, por que tem tanto cristão feliz e desesperado? Você entra pelo mesmo caminho, você vai dar no mesmo lugar. Você não tem como pegar junto com as pessoas o caminho para a Bahia e chegar em Porto Alegre. Isso não é possível. Quem se diz cristão e vai por esse caminho vai chegar no mesmo lugar. Você deve aprender então em procurar a felicidade, porque se você não procurar ela no caminho certo, você nunca vai chegar a ela. Se você começar na estrada errada, você vai chegar no destino errado. E não se surpreenda: aquela pessoa ali, tão cristã, entre aspas, mas ela chegou num lugar totalmente errado. É assim, não importa quem você é. Se você entrou na rua errada, você vai chegar no lugar errado. Você está na estrada errada. Se você começar na estrada errada, vai chegar no lugar errado. E é simples assim. Você deve estar certo em sua teoria. E a Bíblia tem sua teoria em relação ao segredo de como a felicidade é encontrada. Então, o primeiro aspecto que a Bíblia nos mostra é negativo. É que a felicidade não depende, em última análise, de nada que nos aconteça no mundo. Isso é tão importante. Você pode perguntar assim: todos nós pensamos e achamos que nossa felicidade depende de alguma coisa, de alguma circunstância. Então nós pensamos: quando isso acontecer, eu serei feliz. Quando aquilo acontecer, eu serei feliz. Quando eu chegar naquela idade, eu serei feliz. Quando eu conseguir a quantidade tal de dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a quantidade, ou quando meu corpo for de tal maneira, eu serei feliz. Todas as pessoas pensam, né? Todas as pessoas pensam que a nossa felicidade depende de alguma coisa nesse mundo: bolso cheio, sol brilhando, paisagens bonitas. São nossas utopias, Mas se eu perder o meu dinheiro, ou se as circunstâncias ficarem difíceis, ou se eu perder a determinada pessoa, como eu posso ser feliz? Pastor, como eu posso ser feliz? Então a felicidade humana depende de todas essas coisas, eventos, acontecimentos. E quando você olha para o futuro, sem dúvida, há uma tendência das pessoas dizer: se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Se eu conseguir aquilo, vai ser ótimo. Se eu perder isso, vai ser horrível. E se isso acontecer, o caos vai voltar e eu nunca vou poder ser feliz assim. E a Bíblia diz isso completamente errado. Inacreditável, não é o mundo pensar assim, mas cristãos, esse é o primeiro princípio do ensino bíblico: a felicidade não depende de nada disso.
O segundo, então é óbvio que você vê, o humanismo secular não pode te ajudar em nada a respeito disso. O segundo aspecto negativo, e aqui está a grande sabedoria da Bíblia, é que a felicidade nunca deve ser buscada como um fim em si mesma. Você quer ser feliz? Um monte de cristão quer ser feliz. Eles vão ser infelizes. A Bíblia diz: nunca você vai achar felicidade querendo ser feliz. Não é esse o desejo que devia estar lá. Esse desejo nunca produz felicidade, não importa o que você faça. Se o que você quer é ser feliz, você não vai encontrar o caminho errado. A felicidade não deve ser buscada como um fim em si mesmo. Eu quero ser feliz. E o problema é que todo ser humano quer ser feliz e quer buscar a felicidade. A felicidade é um subproduto de outra coisa. Feliz é o homem que busca a felicidade. Você já ouviu essa bem-aventurança? Bem-aventurado o homem que busca a bem-aventurança. Tem essas bem-aventuranças na Bíblia? Tem essa felicidade? Aqui diz assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu deleite está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Você vê, ele não está buscando a felicidade. Essa é a essência da sabedoria final. Se você buscar a felicidade e se você viver para ser feliz, você vai ser infeliz. Você vai acabar cínico ou desesperado. Não tem outro caminho. Essa é a grande mensagem aqui, mas deixe-me transmiti-la na forma do Novo Testamento. Jesus colocou assim: bem-aventurado, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Você vê, ele não diz bem-aventurados são os que têm fome e sede de felicidade, ele diz felizes é os que têm fome e sede de justiça. Na Bíblia nunca tem felizes são os que têm fome de felicidade. Mateus 5,6. Agora, não só as pessoas que buscam essa felicidade ilusória, mas as pessoas que buscam a justiça, que vão encontrar a felicidade. Elas não estavam buscando a felicidade. Mais uma vez, veja como ele colocou mais tarde no Sermão do Monte. Ele diz: você está errando, você está dizendo o que havemos de comer e o que devemos beber, ou o que vestiremos. Por que você está tão preocupado com o que você vai comer, beber, e você está ansioso? Jesus diz: porque você acha que a tua felicidade depende de alguma coisa que você vai comer, beber, vestir, morar, dirigir. O que vai acontecer comigo? A Bíblia diz: isso é a tragédia da cegueira. Diz o Senhor: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas a você. Mateus 6, 31, 33. Ou seja, não há barganhas aqui. Não há barganhas. Se você busca a felicidade, você nunca vai encontrar. Olhe para seu coração. Qual é o seu maior desejo? Ser feliz? Então você vai ser infeliz, vai ficar desesperado, cínico, e é assim que sua vida vai acabar. Você não vai poder colocar em palavras tão bem como Shakespeare, um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, não significando nada, mas vai ser assim. Se você busca a felicidade, você nunca encontra. Você pensará que conseguiu ela, é óbvio que vai conseguir várias vezes na vida. Quando arrumar o primeiro emprego, quando arrumar a pessoa com que você vai casar, quando nascer o primeiro filho, várias vezes você vai sentir que encontrou a felicidade. Mas você vai descobrir, como todo mundo descobriu, que a felicidade que você encontra assim, que você acha que encontra, é como uma bola de sabão. Sempre que você tem, ela explode. Sempre que você tem, ela vai. Nunca faça da felicidade o fim da sua busca. Nunca deixe o seu coração desejoso por felicidade, ansioso, porque é isso que vai ser gerado nele, ansiedade. Para colocar de forma positiva, a felicidade, diz a Bíblia, depende apenas de duas coisas, não de muitas. Nosso relacionamento com Deus e sua justiça. Há um problema enorme. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso é um abismo entre nós e nossa felicidade. O segundo problema depende do que eu sou, não do que está acontecendo comigo. Esse é o segredo. A Bíblia diz que a felicidade só tem duas coisas: depende do seu relacionamento com Deus e sua justiça, e depende do que você é. Você precisa ser um tipo de pessoa.
Você tem que ter um tipo de coração. E você tem que estar num relacionamento correto com Deus e sua justiça. Então, que livro profundo é a Bíblia? Você vê. Porque as pessoas não ouvem. Há uma declaração de Shakespeare que eu nunca me canso de citar, né, que coloca de maneira perfeita, é da obra dele, Júlio César, e diz assim: a culpa, querido Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos, nossa tolice. E você mesmo, não o que acontece com você que é culpado de você ser infeliz. Para a felicidade, você tem que estar numa relação correta com Deus e sua justiça e ser um tipo de pessoa. E você não é isso por causa de você mesmo. Nada é culpado. Você acha que você é infeliz porque aquilo não aconteceu, aquelas pessoas não foram assim, a tua saúde não foi desse jeito, a tua família não era assim. Você só é um idiota, como Shakespeare diz, com uma vida que é som e fúria, não significando nada. Dois homens na mesma situação vem resultado diferente. Há um poeta inglês chamado William Wordsworth, e morreu em 1798. Ele diz assim: uma prímula à beira do rio, uma prímula amarela era para ele e não era mais nada. Ele estava vendo lá a prímula na beira do rio, uma flor, né? E o que era para aquele homem? Não era nada. A prímula é linda, o rio é lindo, mas o problema era o homem. E ele descreve outro tipo de homem assim: para mim, a flor mais selvagem que sopra o seu aroma pode dar pensamentos que costumam ser mais profundos, ser profundos demais para as lágrimas explicarem. Você vê, ele está dizendo: esse outro homem está olhando para a prímula, mas está tudo diferente. São pessoas diferentes. A beleza fez algo em um que não fez em outro. Não são as circunstâncias, é o que esse escritor secular está dizendo. Não são os eventos que fazem você ser feliz ou não. E a Bíblia diz: é o seu relacionamento com Deus. Essa é a teoria. É por isso que nada. Não é que eu acho que algumas coisas do humanismo secular vão ajudar alguém a ser feliz e não acabar ou desesperado ou cínico no fim da sua vida. É que nada do que o humanismo secular fala leva a outro lugar. É o caminho errado. Então nós seguimos para a prática, e novamente é tão simples e clara e explícita quanto podia ser. Tudo é claro aqui para nós. Se alguém de nós chegar ao inferno, se algum de vocês hoje aqui, nesta manhã, um dia estiver no inferno e puder lembrar de hoje, se eu não me engano é 8 de março de 2020, lá no inferno, você deve lembrar que não foi porque era complicado de entender. Não é isso que fez você estar lá. Não era que era uma coisa tão complexa, só que grandes mentes. Você nunca será capaz de culpar alguém além de você mesmo pela infelicidade final. Você nunca será capaz de dizer que a mensagem era tão difícil, tão complicada, que só gênios poderiam entender. Este não é o ABC? Não é essencialmente simples. O salmista não para na teoria, ele trabalha em detalhes porque nos conhece bem, e é isso que nós vamos ver em outros domingos. Ele vai usar metáforas, vai usar a linguagem mais simples possível. Então, qual era a prática? Feliz, ele dizia, o homem que não anda. Aqui novamente começa com o negativo. Nós não gostamos de começar com negativos, não é? As pessoas não gostam de nada negativo. As pessoas gostam muito de terapia, porque você não vai começar com negativos. As pessoas não gostam de negativos, as pessoas não queriam nunca começar com negativos, mas você vai ver que a Bíblia sempre começa com negativos. Nós não somos muito inteligentes para não querer começar com os negativos. O que nós queremos é que nos digam o que fazer. Não fala o que não pode, o que não deve, o que não... Me fala o que é, o que eu tenho que fazer. Fala o positivo, qual é, o que eu tenho que fazer para ser feliz, o que eu tenho que fazer para o meu problema ser resolvido. Isso não é a atitude moderna, não é o que as pessoas querem ouvir. Não vem me botar mais peso, mais culpa, não vem com o negativo, me fala uma coisa positiva. É isso.
a Bíblia está sempre dizendo: não, você vai ter que ouvir o negativo primeiro. E por quê? Por que sempre começa com o negativo? Bem, é muito importante, quando você enfrenta a vida, entender que o negativo vem antes do positivo. E as razões para isso são simples, claras. Primeiro, a Bíblia começa com o negativo, porque é o livro realista do mundo. Você começa com a realidade. É isso. E a Bíblia sempre começa o mundo como ele é. O mundo com o seu horror, o mundo na sua escuridão. Ela não tenta mostrar para você um coração melhor, um mundo melhor, pessoas melhores. Nós não gostamos. Nós queremos que pintem para nós quadros bonitos, para que a gente possa olhar para o quadro e começar a sonhar. Não me vinha falar sobre os horrores. Então é que estamos partindo da vida agora. E nós pensamos: eu quero ser feliz. Aí eu começo a pensar o quê? No positivo. Quando eu casar, quando isso acontecer, essas coisas positivas fazem me sentir bem. É tolice, não vai chegar a lugar nenhum, mas ele quer começar assim. É por isso que a felicidade é um caminho impossível para as pessoas. Você deve começar sendo realista. Você deve começar com o mundo como ele é, onde ele é. E eu sei que isso é muito desconfortável. E ninguém gosta de dizer, ninguém que quer terapia ou aconselhamento, mesmo hoje no meio evangélico, quer começar com algo desagradável. Eu sou lembrado aqui da história de um irlandês, que um viajante estava passando por Dublin e perguntou, por Dublin, não, ele queria ir para Dublin, que é a capital lá da Irlanda, e estava no meio lá do nada, lá, ele perguntou a um irlandês assim: olha, como é que eu faço para chegar a Dublin? Se eu estivesse indo para Dublin, para que direção eu devia ir? E o irlandês respondeu assim: se eu estivesse indo para Dublin, eu não começaria daqui. Esse é o humor britânico, mas há uma lição profunda, né? Todos nós somos irlandeses no sentido espiritual. Nós queremos chegar a um lugar, mas não queremos sair de onde nós estamos. Nós somos um determinado tipo de pessoa. É daí que eu tenho que partir. Eu não posso começar a pensar que eu queria ir para Dublin, já pensar eu no avião, porque eu não estou no aeroporto. Não é? Todos nós somos irlandeses na busca da felicidade. Nós queremos começar de um lugar onde a gente não está. Eu sou uma pessoa horrível. E eu acho que vou me tornar maravilhoso e encontrar alguém maravilhoso. Então, eu quero partir daí, mas desse lugar que eu quero partir não existe. Em outras palavras, você não quer se encarar, você quer começar de outro lugar. Você quer dar um salto de 1000 milhas para começar a viajar para Dublin. Mas não é possível. Não é? Querido, você está onde você está. E você deve começar, quer goste ou não, da onde você está. O nome disso é realismo. Se você está buscando outra coisa, a Bíblia é o lugar errado. E a Bíblia nunca foge dos fatos. Isso nos faz enfrentá-los com uma dura realidade. E mais nada faz isso no mundo. Segundo a Bíblia, sempre começa com uma condenação negativa. Porque a primeira coisa que tem de nos dizer é que a vida nesse mundo é má. É que seu coração é mau. E que não há esperança para os homens e mulheres até que sejam condenados pelos seus pecados, por eles mesmos. Eles já estão condenados pelo pecado, mas não eles mesmos se condenam. A primeira coisa da qual eles precisam se empossar e apossar é que, como estão errados, o seu mundo inteiro está errado. É isso que você nunca vai ouvir no humanismo secular como um conselheiro, os conselheiros do mundo secular, para o caminho da felicidade. Não é? Então, aqui começa de maneira negativa: bem-aventurado o homem que não anda. Então ele grita conosco e nos puxa para cima. Nós precisamos de uma vida e precisamos de alguém que não diga para nós: a vida é maravilhosa, a vida é horrível. A Bíblia diz: a vida é imunda, é feia. E é desse lugar feio e horrível que você deve partir para esse lugar maravilhoso. Em terceiro lugar, a Bíblia sempre começa com negativos, porque se você quer ser um bom médico da alma, você tem que ter o diagnóstico certo.
Essa é outra razão porque eu não me importo com os diagnósticos que o humanismo secular dá para a infelicidade do homem, desespero. Por quê? Porque eles não sabem o diagnóstico. E quem não sabe o diagnóstico, eu não ouço o remédio. Se uma pessoa não tem a menor ideia do que eu tenho, o remédio que ela me der é inútil. E é melhor começar fazendo um diagnóstico antes de apresentar o tratamento. E como o mundo não tem o diagnóstico, eles não têm nenhum tratamento. É tudo inútil. Mas nós não gostamos disso. Dizemos, nos dê algo diferente, pastor, nos dê algo que alivie nossa dor. A Bíblia diz, não, nós vamos dar o diagnóstico para você. Nós não vamos começar tirando a sua dor. Nós vamos dizer o que você tem, o que é. Agora, qual é a causa do problema deste homem? Nós precisamos investigar e examinar, e essa é a grandeza desse e de todos os outros salmos. Você deve pegar a história e deve esfregar ela, deve mergulhar ela nas profundezas até conhecer a causa dos nossos problemas ou do problema do homem que você está olhando. Mas se você começar a tratá-lo sem descobrir a causa, então você não passa de um charlatão que finge saber ser o remédio para problemas que você não conhece. E é isso que o mundo está fazendo. O fato do cristão ouvir o mundo sobre felicidade, paz, equilíbrio, sequer ele ouviu as melhores mentes do mundo que vão dizer: essa vida é um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, não significando nada. Então você nunca gosta do diagnóstico, mas a Bíblia diz: venha comigo, não é? Eu vou te dar o diagnóstico. O mundo diz: eu vou te dar um show. Vou te dar um show, eu vou colocar uma coisa na frente dos seus olhos. Você nunca viu algo tão maravilhoso. A vida não é tão horrível assim. E ao mesmo tempo o mundo pode oferecer um pacote de tudo que você já anseia. Por isso que as pessoas estão sempre prontas a ouvir o mundo, mas isso não dá nada às pessoas. Você deve começar com um diagnóstico e descobrir a causa. A maioria dos cristãos hoje não sabem mais a causa porque eles não são felizes, porque eles têm tédio, falta de alegria e às vezes mesmo desespero. Você pergunta: se você disser que quer ser feliz, a primeira pergunta é: por que você é infeliz? Isso é sabedoria. Se todo mundo está buscando a felicidade, se todo mundo quer ser feliz, qual é a primeira pergunta que a sabedoria faz a essa pessoa? Por que você é infeliz? Se você não souber por que você é infeliz, você nunca vai ser feliz. A única maneira de ser feliz é você descobrir por que você não é. Por que ninguém é feliz no mundo? Isso é bom senso, não é? A primeira pergunta não tem que ser essa: eu quero tanto ser feliz. Por que você quer ser feliz? Por que você é infeliz? Por que você está infeliz? Não sei. Como é que você vai saber como vai ser feliz se você não sabe a causa da sua infelicidade? Como você vai saber a causa da felicidade? Se você não sabe por que você é infeliz, você não tem como saber como vai ser feliz. Em quarto lugar, os primeiros passos para a salvação sempre são o reconhecimento do mal do pecado e a necessidade do arrependimento. Por isso que sempre você é chamado para o negativo. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia. João Batista, Jesus: arrependei-vos e crede. A convicção do pecado sempre vem antes do alívio do perdão. Sempre o negativo vem antes. A percepção, a sensação profunda do pecado vem antes da sensação maravilhosa do perdão de Deus. O negativo vem antes. Em seguida, este é o mais importante de todos. Deixe-me colocar o quinto e o sexto ponto não só para enfatizá-lo. A Bíblia lança o negativo para nós no começo, assim, para nos dizer que o modo de vida e de salvação de Deus é totalmente diferente do que você já conhece. Infelizmente eu vou ter que acabar aqui, não fazendo toda a primeira parte das 4. A Bíblia diz algo que ninguém vai te dizer. O que a Bíblia diz é totalmente diferente de tudo que você conhece. Você pode ler todos os ramos da filosofia, da psicologia, da sociologia. A Bíblia vai dizer coisa que ninguém diz. A Bíblia diz: o caminho da felicidade não é o que você e todos os outros sempre pensaram, com carinho. Se você vem me ouvir, a Bíblia diz, você tem que estar pronto para ser surpreendido.
Se você ouvir alguém dando o que a Bíblia diz, que é uma coisa que você já pensava, ou que o mundo já pensava, certamente você não está ouvindo a Bíblia. A Bíblia está dizendo: eu vou falar algo que nenhum ser humano jamais pensou. Você precisa estar preparado para ouvir algo que você nunca ouviu antes, algo que você nunca imaginou que pudesse ter nenhuma relação com a felicidade, algo que é revolucionário, por isso, algo que vem de outro mundo. Jesus disse assim para Pilatos: eu vim a este mundo dar testemunho da verdade. Ele não era desse mundo, ele veio trazer algo de outro mundo para cá. Ele disse: eu sou alguém que está trazendo algo de fora do mundo. Não havia nada no mundo que seria bom para esse mundo, então eu vim para o mundo. Então precisamos, isso não é homem, isso é Deus, isso não é a terra, isso é o céu descendo, isso é a eternidade entrando no tempo, isso é completamente diferente. Você não vai ler isso em nenhum homem, porque tudo que o homem pensa é desse mundo. Todos os pensamentos de todos os homens não passam de humanismo. O caminho para a bem-aventurança não é um não para tudo, é um não para tudo que você confiou para dar felicidade. Se você não está pronto para ouvir isso, você não está pronto para ouvir o que a Bíblia tem a dizer, porque ela não vai dizer nada que você pensasse. Será algo que a humanidade nunca pensou, mesmo no auge das suas habilidades, mesmo os melhores de nós, os melhores pensadores. E essa é a explicação dos negativos. Então nós chegamos agora aos detalhes reais. Eles são bem simples, e como ele começa com os negativos, ele começa com o que eu devo evitar. Eu quero encerrar só trazendo à tona isso, para nós continuarmos no domingo que vem. Bem, primeiro, o conselho dos ímpios. É a primeira coisa. Você quer ser feliz? Ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. Como ele começou com o negativo, ele dá a primeira coisa. O que ele está dizendo? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios. O que significa que, se você quer ser feliz, a primeira coisa é parar de ouvir a perspectiva humana da felicidade. Enquanto você ouvir o que os ímpios pensam sobre a felicidade, você vai ser infeliz. Porque feliz é o homem que não anda segundo o pensamento de um homem que não anda segundo o conselho de Deus. Então a primeira coisa para o caminho da felicidade, você vê, é tão diferente do que nós podíamos imaginar, não ande segundo o conselho dos ímpios. Hoje os cristãos acham: nós não temos alegria, vou perguntar a um ímpio como é que é o caminho da felicidade. Pegou o caminho errado. Porque a primeira coisa que Deus afirma para a felicidade é: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho de quem não tem Deus como o centro da sua vida. O ímpio, piedade é a vida consciente de que eu estou na presença de Deus. Impiedade é viver como se Deus não existisse. A Bíblia diz: o primeiro caminho para a felicidade, o primeiro ponto é que você nunca deve seguir o conselho de alguém que vive como se Deus não existisse, que tivesse alguma direção que não flua de Deus e para Deus. Agora, não é exatamente o oposto hoje? As pessoas não estão tentando nos convencer de que o caminho do equilíbrio, da felicidade, da vitória do desespero é ouvir algum ímpio? O que o ímpio tem para dizer? A gente não paga ímpio para falar para a gente o que ou pior, um cristão que vai nos dizer o que os ímpios pensaram, elaboraram. Nós não só valorizamos o conselho dos ímpios, nós pagamos por eles. Mas, no entanto, a primeira direção é essa: é parar de ouvir toda a perspectiva do mundo. O mundo tem uma perspectiva de vida. Ele está dizendo: o primeiro passo é parar de ouvir qualquer perspectiva do mundo. É do mundo, é um caminho dos ímpios. A primeira coisa é que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Mas as pessoas hoje querem o conselho dos ímpios, buscam o conselho dos ímpios, aplicam o conselho dos ímpios e depois se ressentem porque o resultado é o mesmo dos ímpios, que é o oposto do homem feliz. Essa é a perspectiva, está sem Deus, é o oposto. Paulo diz assim: Deus não está no pensamento deles.
Eles estão alienados da vida de Deus, separados de Deus pela ignorância que há neles. Agora, depois de ouvir esse currículo de alguém, você se aconselharia com ela? Alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. A mente deles é inimiga de Deus. O salmista vem dizer assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho deles. Se um ímpio te aconselha sobre a felicidade, então esse era o primeiro passo, que era negativo. Feliz é o homem que não anda. Ele não começou a falar sobre os positivos. Ele começou: se você faz isso, Deus não está em seus pensamentos, diz o salmista no Salmo 10, verso 4. Se você quer ser feliz, diz a Bíblia, não ande segundo o conselho dos ímpios, não ande segundo a perspectiva do mundo, o que o mundo pensa sobre a vida, o que o mundo pensa sobre a felicidade, o que o mundo pensa sobre o equilíbrio, o que o mundo pensa sobre a paz, o que o mundo pensa sobre a alegria. Não ande segundo esses conselhos, porque você não vai achar a felicidade aí. Ele está falando assim: conselheiros ímpios, segundo os conselhos, significa aquelas coisas que o homem ímpio aconselha que você faça para ser feliz, para ser equilibrado, para enfrentar a vida. A Bíblia diz: não ande segundo esses conselhos. Essa é a primeira coisa. Se você anda, esquece o resto, porque o resto não é mais para você. Você não pode andar segundo conselhos deles e está indo para o caminho da felicidade. Eles vão dizer: autoestima, não perca tempo com a Bíblia, está desatualizado, explodiu, a ciência explodiu, nós temos novas ideias, não há nada lá. Acredite em você, ame você mesmo, perdoe você mesmo, pense mais em você mesmo, dedique-se a você mesmo, não diga não para você mesmo, não violente a você mesmo. Ele vai dizer: não negue a si mesmo, não tome a sua cruz, não faça isso. Isso é o conselho dos ímpios. Ame a si mesmo, valorize a si mesmo, pense em si mesmo, tudo sobre si mesmo. A Bíblia diz: se você anda segundo o conselho dos ímpios, então siga o seu coração. O ímpio diz: não se negue. A única coisa grandiosa no mundo é a cruz, mas para o ímpio ela é uma loucura. O conselho dele nunca vai te levar para lá. Ímpios, esse é o seu conselho. Eles nunca vão falar de culpa, nunca vai ter essas coisas desagradáveis, não é verdade? Não, confie em sua sabedoria, confie no seu coração, siga o que o seu coração diz, não anule a si mesmo, não anule a si mesmo. Embora deva admitir que o que a ciência acreditava há anos atrás, agora eles riem. Eu, como disse, sou um leitor voraz, e leia o que a psicologia dizia nos anos 80, qual era o problema da humanidade. Leia depois nos anos 90 se é a mesma coisa. Leia nos anos 2000, família disfuncional, não é mais família disfuncional. Vá mais atrás, lá para os anos 40, vê o que eles diziam. Depois vem outro e dizia: aquilo está errado, aquilo não funciona, aquela ideia não está certa. Leia então os livros dos anos 2000, e isso aconteceu ao longo dos séculos. Leia Sócrates, Platão vem logo depois dele, né, discípulo. Mas vê se um já não diz uma coisa que diz: olha, aquilo lá não está tão certo assim. É a filosofia, como aconteceu, e sem dúvida é o que se acredita agora. Aquilo que você está ouvindo agora como uma coisa mais fresca do humanismo secular, daqui a 50 anos as pessoas vão estar rindo, não a gente, os próximos pensadores, os próximos psicólogos, os próximos sociólogos vão dizer: estava tudo errado, mas agora está certo, agora invista nisso. O conselho dos ímpios é tão fútil, não é? Confie em si mesmo, em seus próprios poderes. Mas a palavra aqui, que é traduzida como ímpio, é muito interessante. Na própria palavra é usada uma sensação de inquietação. O ímpio, ele está sempre inquieto, porque o resultado do que ele achou que ia se resolver hoje não resolve. O ímpio deve estar inquieto porque ele não sabe, porque ele é infeliz. Ele não sabe qual é o problema da humanidade, ele não consegue resolver. Ele está sempre tendo que mudar suas teorias, porque as teorias não funcionam.
porque as pessoas não conseguem, porque ele mesmo que está ensinando. Um homem igual Paulo podia falar sobre felicidade, sobre a mais profunda aflição, porque era o que ele experimentava. Então eu tenho idade suficiente para lembrar de livros que eu lia de um pouco antes, quando, e não vou nem falar de ciências assim não vamos falar de ciências exatas. A ciência já disse assim: o átomo, não estou falando de opinião do maluco, não, estou falando dos livros de ciência mais importantes da época. O átomo é indivisível. O átomo é a menor partícula que existe. Se você falasse assim, acho que não é não, hein? Você é um ignorante. Ciência, estou falando de ciência. Isso aqui é ciência exata, isso aqui é física. Átomo indivisível. Então tá bom. Se é assim. Aí passou um tempo, né? O cientista, o átomo tem elétrons, prótons, não é como a gente pensava. Não é? Vocês falaram que era maluquice pensar o contrário. Não, mas realmente não é. Nêutrons, prótons, elétrons, tem uma divisão no átomo, mas não há mais divisão. Não tem mais como dividir. A menor coisa que existe é isso. Não, mas e se houver? Não tem. Isso é ignorante. Estou falando de ciência. Que ciência? Então tá. Passou uns anos, aí alguém, rapaz, descobrimos que tem mais partes o átomo. É assim, você vê? É assim, nós estamos falando de algo muito mais. Mas bem, a Bíblia diz: não ande segundo o conselho dos homens se você quer ser feliz. Nós vamos continuar daqui semana que vem. Esse salmo é curto, tem 6 versículos. Eu pensei que ia falar dele em 4 domingos, vou ter que falar em mais. Mas a primeira coisa, ele começa com o negativo muito antes dos positivos. E a primeira coisa que ele diz: não ande pela perspectiva do mundo, não ande segundo o seu conselho. Como todo mundo anda, ninguém consegue chegar, o homem natural, aonde ele está levando as pessoas. Como a maioria dos cristãos, a primeira coisa que ele faz é andar segundo o conselho dos ímpios. Porque as pessoas, às vezes, o que elas acham é que o conselho do ímpio, ele não tem ideia do que é impiedade e nem piedade. Então ele acha que segundo o conselho do ímpio é andar segundo o conselho do bêbado, não é? Andar segundo o conselho do cafetão, não é? A Bíblia está dizendo: não ande segundo o conselho de quem está separado da vida de Deus, porque eles não sabem nada sobre felicidade. A felicidade tem a ver com 2 coisas: com Deus e sua justiça e com quem você é. E os ímpios não têm nada para dizer a respeito disso. A felicidade vai te levar para um caminho chamado o caminho do Calvário, mas esse caminho é uma loucura para os ímpios. Portanto, a primeira coisa, entre todas as coisas que nós vamos ver, é negativa, porque começa de onde você está. Você era ímpio e pensava como os ímpios e vive no mundo ímpio. A primeira coisa que ele diz é: feliz é o homem que não anda segundo esses conselhos. Se você anda, a felicidade já é uma impossibilidade. Pai, obrigado por esta manhã, quando vamos olhar a prática da piedade em nossas vidas, que possamos, Senhor Pai, realmente nos deleitar na Tua Palavra, porque essa é uma coisa positiva que esse salmo vai dizer: antes tem prazer na lei do Senhor. E, Senhor Pai, se nós não tivermos a Bíblia como nosso único prazer, direção final, tudo mais está fechado para nós. Mas nós somos novas criaturas com novos corações que amam a Tua Palavra. Então nos guie por ela, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém.